Algumas das maiores incógnitas da história antiga, que por séculos pareceram impossíveis de decifrar, finalmente encontraram respostas. Trata aos avanços tecnológicos, como o uso de radares de penetracal no solo e técnicas modernas de arqueologia, muitos enigmas que intrigavam pesquisadores e curiosos foram solucionados. Imagine descobrir que uma das cenas mais emocionantes de Pompeia, reproduzida em livros e documentários, pode ter sido uma interpretacal equivocada ao longo de 150 anos. Ou ainda, desvendar o que teria sido tal aterrorizante a ponto de fazer uma mulher permanecer imortalizada em um grito por mais de 3 milênios. E se as pirâmides do Egito guardassem um segredo escondido sob as areias do deserto, revelando como blocos de pedra gigantes foram transportados? E se obras como a Ilíada e a Odisseia não fossem apenas lendas, mas registros com bases históricas, a ciência conseguiu desvendar alguns desses mistérios que, há pouco tempo, pareciam pertencer apenas ao campo da especulação. Vamos explorar algumas dessas descobertas fascinantes. O primeiro enigma resolvido está relacionado às pirâmides do Egito. Durante muito tempo, questionou-se como os antigos egípcios conseguiram transportar os enormes blocos de pedra usados na construção desses monumentos. A resposta pode estar em um antigo braço do rio Nilo, que permaneceu oculto sob o deserto por séculos. Pesquisadores, liderados por um professor de Ciências da Terra e Oceanos da Universidade da Carolina do Norte, identificaram esse curso d'água esquecido graças a imagens de satélite de alta precisão e estudos geofísicos. O braço fluvial, batizado de Aramat, que significa pirâmides em árabe, foi mapeado e sua existência comprovada. Essa descoberta revelou que os monumentos de Gize, Abusir, Saqqara e Dashur foram erguidos às margens desse antigo afluente, que serviu como uma via navegável para o transporte dos materiais. Com isso, um dos maiores mistérios da humanidade foi solucionado. Os egípcios utilizaram o rio como uma espécie de rodovia líquida para levar as pedras até os locais de construção. Outro avanço notável envolve os famosos pergaminhos de Herculano, carbonizados pela erupção do Monte Vesúvio no ano 79 DC. Por muito tempo, acreditou-se que o conteúdo desses documentos estaria perdido para sempre, já que os rolos não podiam ser desenrolados sem se desintegrar. No entanto, a inteligência artificial entrou em cena. Sem precisar abrir fisicamente os pergaminhos, pesquisadores conseguiram decifrar as primeiras palavras e, posteriormente, trechos inteiros dos textos. O feito foi possível graças a um desafio tecnológico liderado por Brent Seales, professor de ciência da computação da Universidade de Kentucky. Segundo ele, a descoberta revolucionaria, pois abre portas para um novo campo de estudos sobre a filosofia e o pensamento da antiguidade. Agora, o que antes parecia inacessível está ao alcance dos estudiosos. Em Pompeia, um dos sítios arqueológicos mais famosos do mundo, novas tecnologias também trouxeram revelações surpreendentes. Desde 1748, quando começaram as escaracóis, muitas suposições foram feitas sobre as vítimas da erupção do Vesúvio. Em 1863, o arqueólogo Giuseppe Fiorelli criou moldes de gesso dos corpos, preservando suas posições no momento da tragédia. Por muito tempo, acreditou-se que uma das cenas mais emblemáticas, uma suposta mãe tentando proteger seu filho, era um retrato fiel do que havia acontecido. No entanto, análises de DNA realizadas recentemente desmentiram essa interpretação. Fragmentos ósseos foram recuperados dos moldes e submetidos a exames genéticos, revelando que, na verdade, tratava-se de um homem adulto sem parentesco com a criança ao seu lado. David Reich, geneticista da Universidade de Harvard e coautor do estudo, destacou que as descobertas científicas nem sempre confirmam as suposições populares. Esses resultados mostram como a tecnologia pode corrigir narrativas históricas que, por muito tempo, foram aceitas como verdades absolutas. Por fim, um dos últimos fragmentos dos manuscritos do Mar Morto, encontrados nas cavernas de Qumran, na Cisjordânia, foi finalmente decifrado. Esses documentos, descobertos em meados do século XX, contêm textos bíblicos e outros escritos religiosos, mas muitos fragmentos permaneceram ilegíveis devido ao seu estado fragmentado. Um grupo de pesquisadores da Universidade de Haifa dedicou um ano a reconstruir meticulosamente um desses pergaminhos, revelando detalhes inéditos sobre o calendário usado pelos autores dos manuscritos. Daniel Stokben-Ezra, especialista em estudos judaicos, explicou que o texto oferece novas perspectivas sobre como essas comunidades organizavam seu tempo e suas práticas religiosas. Cada descoberta como essa não apenas resolve um mistério antigo, mas também enriquece nosso entendimento sobre as civilizações que nos precederam. Parte de sua estrutura permanece envolta em mistérios. Entre as descobertas mais intrigantes dos últimos anos, esta identificação de um espaço vazio atintal desconhecido,
batizado de Grande Vazio, localizado acima da Grande Galeria. Esse compartimento tem cerca de 30 metros de comprimento e uma altura semelhante à da própria galeria, desafiando as teorias tradicionais sobre a Funcal e a construção da pirâmide. A revelação só foi possível graças ao uso de técnicas não invasivas, como a mamografia, um método que detecta partículas cósmicas chamadas MOS, capazes de atravessar estruturas sólidas e revelar variações de densidade. Ao analisar o caminho dessas partículas, os pesquisadores conseguiram mapear o interior da pirâmide sem precisar escavar ou danificar sua estrutura milenar. O projeto, liderado por uma colaboração internacional chamada Scan Pyramids, reuniu cientistas do Egito, França, Japão e Canadá que trabalharam durante anos para confirmar a existência do espaço. As hipóteses sobre a finalidade do Grande Vazio são diversas. Alguns especialistas sugerem que ele poderia ser uma câmara funerária adicional, talvez destinada a abrigar artefatos ou até mesmo sarcófago do faraó Quéops, cujo paradeiro ainda é desconhecido. Outros acreditam que o espaço tenha uma função estrutural, servindo para aliviar o peso sobre a grande galeria e evitar o colapso da pirâmide. Há ainda quem defenda que se trata de um corredor inacabado, parte de um projeto arquitetônico mais ambicioso que nunca foi concluído. Ponto que torna o achado ainda mais fascinante e o fato de que a pirâmide, construída há mais de 4.500 anos, continua a guardar segredos mesmo após séculos de estudos. Cada nova tecnologia aplicada à sua investigação revela camadas adicionais de complexidade, mostrando que os antigos egípcios dominavam conhecimentos avançados de engenharia e matemática muito além do que se imaginava. Enquanto o Grande Vazio permanece inacessível, já que não há planos imediatos para perfurá-lo, sua descoberta reforça a ideia de que as grandes obras da antiguidade ainda têm muito a nos ensinar sobre as civilizações que as ergueram extensão das antigas cidades maias. Atintal, acreditava-se que essas civilizações habitavam centros urbanos dispersos, com populações relativamente modestas. No entanto, os dados obtidos pelo LIDAR revelaram uma realidade surpreendente. As terras baixas da Guatemala abrigavam uma rede urbana densa e interconectada, com sistemas de estradas elevadas, canais de irrigação e plataformas cerimoniais que se estendiam por quilômetros. O que mais impressionou os pesquisadores foi a escala da ocupação. Em apenas uma área de 2.100 km2, foram identificadas mais de 61 mil estruturas, incluindo pirâmides, templos e residências, sugerindo que a região poderia ter abrigado milhões de pessoas, um número muito superior às estimativas anteriores. A descoberta também lançou luz sobre a sofisticação da engenharia maia. As calçadas elevadas, conhecidas como sacbeob, não eram apenas vias de transporte, mas também serviam como diques para controlar inundações durante a estação chuvosa. Além disso, os sistemas de drenagem e reservatórios artificiais demonstram um planejamento urbano avançado, capaz de sustentar grandes populações em um ambiente tropical desafiador. O LIDAR, ao penetrar a densa vegetação da selva, expôs estruturas que, de outra forma, permaneceriam ocultas, provando que o que se via como ruínas isoladas era, na verdade, parte de um complexo urbano integrado. Outro aspecto fascinante foi a identificação de fortificações e muralhas, indicando que os maias não eram apenas uma civilização pacífica dedicada à astronomia e à agricultura, como muitas vezes se romantiza. As evidências apontam para conflitos frequentes entre cidades e Estado, algo que os registros históricos e as inscrições hieroglíficas já sugeriam, mas que agora ganham uma dimensão física. Essas estruturas defensivas, muitas vezes construídas em pontos estratégicos, reforçam a ideia de que a guerra desempenhou um papel crucial na dinâmica política e social. Maia. A tecnologia LIDAR, nesse contexto, não apenas revolucionou a arqueologia maia, mas também reescreveu capítulos inteiros da história mesoamericana. O que antes era interpretado como uma civilização fragmentada e em declínio antes da chegada dos espanhóis, agora se revela como uma sociedade altamente organizada, com capacidade de mobilizar recursos e mão de obra em uma escala comparável à das grandes cidades da antiguidade clássica. E o mais intrigante, esses achados são apenas a ponta do iceberg. Com menos de 10% das terras baixas maias mapeadas até agora, os próximos anos prometem revelar coisas ainda mais surpreendentes sobre como essa cultura moldou e foi moldada por a paisagem que habitava. A extensão da cultura maia ia muito além do que se imaginava. Suas cidades, ao contrário do que se pensava, não eram centros isolados e decadentes, mas sim parte de uma rede interligada e surpreendentemente sofisticada para a época. Essa conexão entre os núcleos urbanos era possível graças a uma impressionante malha de estradas elevadas e largas, conhecidas como sacbeob, caminhos sagrados que uniam aldeias e metrópoles, facilitando não apenas o comércio entre regiões distantes,
mas também o fluxo de ideias, rituais e poder político. Os novos mapeamentos revelam ainda que a civilização maia era muito mais populosa do que se estimava. Entre os anos 250 e 900 DC, sua população pode ter alcançado entre 10 e 15 milhões de habitantes, quase o triplo das projeções anteriores. Outro mistério que começa a ser desvendado e a severidade da seca que contribuiu para o colapso dessa civilização. Durante décadas, a discussão sobre o declínio maia girou em torno de teorias conflitantes, muitas delas baseadas em registros limitados. Agora, porém, pesquisadores das universidades de Cambridge e da Florida desenvolveram um método inovador para medir a intensidade das secas antigas, a análise de isótopos de água presos em cristais de gesso. Esses cristais se formam em períodos de estiagem prolongada, como os encontrados no Lago Xixancanap, na Península de Yucatán, região central do território maia. Os resultados são alarmantes. Durante o auge da crise, a precipitação anual caiu entre 41% e 54% em relação aos níveis atuais, com picos de redução de até 70% em momentos de seca extrema. Além disso, a umidade relativa do ar diminuiu entre 2% e 7%, agravando ainda mais as condições de sobrevivência. Mudando de continente, um enigma que há séculos intriga historiadores e arqueólogos e como os vikings conseguiam navegar com precisão pelo Atlântico Norte muito antes da invenção da bússola magnética. Em dias de céu encoberto ou nevoeiro, quando o sol não era visível, eles recorriam a um instrumento mencionado em sagas nórdicas, a pedra solar. Embora nunca tenha sido encontrada uma evidência física conclusiva, experimentos recentes apontam para a calcita, um cristal transparente conhecido como espato da Islândia, como a provável solucal. Esse mineral possui propriedades ópticas únicas que permitem localizar a posição do Sol mesmo em condições adversas. Simulações de 1000 viagens entre a Noruega e a Groenlândia demonstraram que o uso da calcita reduzia significativamente os erros de navegação, confirmando sua eficácia. Assim, é provável que os vikings tenham utilizado esses cristais como uma espécie de bússola natural, garantindo a segurança de suas expedições mesmo nos dias mais desafiadores. Já na Grécia Antiga, uma descoberta arqueológica está reescrevendo a história das origens da civilização ocidental. Em 2015, uma equipe liderada pelos arqueólogos Jacques Davis e Sharon Stoker, da Universidade de Cincinnati, encontrou uma tumba de 3.500 anos nas proximidades de Pylos, na região do Peloponeso, que começou como uma escaracal rotineira, com pás e picaretas removendo camadas de argila, logo se transformou em uma das descobertas mais importantes do século. Ao perceberem que o solo mudava de cor, indicando a presença de metais, os pesquisadores abandonaram as ferramentas pesadas e passaram a trabalhar com pincéis, revelando uma camara funerária intacta. Dentro dela, um verdadeiro tesouro: joias de âmbar, cornalina e ouro, copos de prata, armas de bronze e mais de 50 selos de pedra esculpidos com cenas de touros, leões e deuses. O achado mais surpreendente, no entanto, foi um anel de ouro com uma inscrição que remete diretamente à cultura micênica, a mesma que inspirou as epopeias de Homero, como a Ilíada e a Odisseia. Atiental. Muitos estudiosos acreditavam que essas narrativas épicas eram apenas lendas, relatos exagerados de uma sociedade que, na realidade, seria menos grandiosa. A tumba do guerreiro de Griffin, como foi batizado o ocupante do túmulo, prova o contrário. Os micênicos eram uma civilização rica, militarizada e altamente organizada, cujas raízes se entrelaçam com os primórdios da Grécia clássica. A descoberta não apenas confirma a existência de reis guerreiros adornados com ouro, mas também sugere que as histórias de Homero podem ter um fundo de verdade muito maior do que se imaginava. As escaracóis continuam, e cada nova camada de terra removida promete revelar mais pistas sobre como essa cultura moldou os alicerces do Ocidente. Esses avanços nos mostram que o passado está longe de ser um livro fechado. Cada nova tecnologia, cada método inovador de análise nos aproxima um pouco mais das civilizações que, por muito tempo, foram vistas apenas através do véu do mito. E, como sempre, a história nos lembra: conhecer nossas raízes não é apenas uma questão de curiosidade, mas de compreender quem somos e para onde vamos. Se essas descobertas despertaram sua atenção, compartilhe com quem também se encanta por esses mistérios resolvidos. E quem sabe, juntos, possamos desvendar ainda mais. Não se esqueça de se inscrever no canal e acompanhar nossas redes sociais para ficar por dentro das próximas revelações. Afinal, um povo que ignora sua história está fadado a repeti-la.